Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Pedrezini. Vamos conversar um pouco hoje sobre o Oriente Médio. Começando com algumas informações. Temos aqui o mapa político do Oriente Médio, com os países que compõem essa região. Enquanto localização, por mais que o nome sugere como Oriente parte leste, mas é parte leste em relação ao continente europeu, a localização, o termo correto é sudoeste do continente asiático. É uma área de encontro entre os continentes asiático, africano e europeu. É um verdadeiro ponto de contato entre três continentes. Tem uma particularidade do Egito, pertencente ao continente africano, mas essa parte aqui, a Península do Sinai, é considerada Oriente Médio. A Turquia, sua maior parte está no Oriente Médio, tem uma pequena parte que pertence ao continente europeu. Ok? Características gerais. Clima. Esse é o mapa físico do Oriente Médio. Aqui nós temos as altitudes e as regiões em verde são as planícies. O clima é desértico predominante, mas também há ocorrência do clima subtropical mediterrâneo, que são as áreas litorâneas onde se concentra a maior parte da população. Okay? O relevo predomina terras baixas, aqui a famosa planície da Mesopotâmia, e terras altas ao norte e ao leste, que são essas regiões que estão em cores mais escuras. Ok? São as cadeias de montanhas do leste. Estrutura geológica. Veja só, predomina bacias sedimentares. São áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares. Possui condições favoráveis para a ocorrência de hidrocarbonetos. Petróleo, por exemplo. Então aqui nós temos um mapa sobre o petróleo e o destaque para o Oriente Médio, o volume de petróleo que é exportado para as demais regiões do mundo. Certo? Aspectos políticos. Esse termo, como importante área estratégica, é pela sua localização, a proximidade com o continente europeu, em relação ao continente asiático, e a grande quantidade de petróleo e gás natural. Tá? Então nós temos aí 60% do petróleo mundial e 60% da reserva mundial de gás natural. Tá? Alguns países têm elevada renda per capita. No caso, podemos citar o Bahrein, o Kuwait, o Emirados Árabes. E não são todos os países que têm produção de petróleo. A exemplo, o Afeganistão e Israel não são produtores de petróleo. Essa expressão, barril de pólvora, ela remete à instabilidade política que existe no local. Tá? Principais conflitos armados das últimas décadas. Tá? Ocorreram e ainda ocorrem nessa região. Esses conflitos, mais a questão de petróleo, mais a questão de localização, nós temos então uma enorme presença militar estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. O termo terroristas é um termo utilizado hoje pelo Ocidente para classificar os radicais, tá? Grupos radicais que pregam contra o estilo de vida do mundo ocidental. Tá? O Oriente Médio é a região do globo onde há mais grupos terroristas. Depois a gente vai fazer um parênteses em relação a esse termo terrorista. Muitas vezes esses grupos são conflitantes entre si, tá? Atuam em diversos países dentro e fora da região. Ok? Continuando, a questão do petróleo e água potável, a questão estratégica que já havíamos comentado. Tá? Dois recursos estratégicos que geram conflito. Então, o petróleo é abundante, mas não para todos os países. A água potável é escassa. 60% da reserva mundial, em contrapartida em relação da água, menos de 1% da água potável do globo está disponível para o Oriente Médio. Tá? Que é a região ali dos rios Tigre e Eufrates. Com certeza vocês já estudaram isso em história. Ok? Continuando, as reservas de petróleo estão concentradas no Golfo Pérsico
é ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Já vamos entender isso, tá? Enriquece e traz recursos financeiros, mas ao mesmo tempo provoca guerras, mortes e disputas. Aqui nós temos então um mapa temático sobre os países que produzem petróleo: a Arábia Saudita, o Irã, o Kuwait, os Emirados Árabes, e assim nós temos uma visão geral. Eu tinha falado para vocês do termo terrorista, devido à grande instabilidade econômica que existe. Temos notícias de conflitos religiosos que ocorrem no Oriente Médio, porém temos que entender também que por trás desse pano de fundo religioso nós temos motivos econômicos, motivos sociais, entre outros. Ok? Por enquanto é isso, continuamos